Oi, queridos, tudo bem? Olha, eu vou explicar para vocês hoje o capítulo 3. Quero que vocês acompanhem, tá bom? Quem tiver com o livro em casa pode acompanhar pelo livro, tudo bem? Esse capítulo, o capítulo 3 é a globalização e seus efeitos. Globalização, nós já vimos nos capítulos anteriores. Globalização, resumindo, seria o quê? A interdependência que existe entre os países. Só que neste capítulo 3 a gente vai ver os efeitos positivos, os efeitos negativos, certo? A gente vai ver as diferenças nesse processo de globalização que ocorre entre os países, as desigualdades que a globalização causa nos países, tá bom? Então vamos lá. O começo do capítulo de vocês já fala aí como é que começou, né, essa globalização. E vocês lembram que eu falei já nos capítulos anteriores que a globalização ela foi intensificada, esse processo de globalização, por causa dos avanços tecnológicos. Esses avanços tecnológicos, eles começaram, que é chamado principalmente de Revolução Tecnológica, ela começou logo após a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, em que Estados Unidos e União Soviética, então União Soviética, disputavam a hegemonia, a superioridade no mundo. Então eles investiram muito dinheiro para desenvolver tecnologias novas. Tanto para armas quanto para tecnologia para uso militar. No entanto, e para corrida espacial. No entanto, que esse período foi chamado de corrida armamentista e corrida espacial, que gerou enormes avanços tecnológicos. No início, né, quando eles começaram a investir, era para fins militares. Era para um conseguir dominar o outro, dominar ter grandes áreas de influência. Então eles investiram muito dinheiro nessas tecnologias. E uma das coisas, né, dessa época, uma dessas invenções que marcam esse período foi o computador e o satélite artificial. No início, como eu disse, o computador ele era exclusivamente para fins militares. Eles criaram o computador para armazenar informações, para segredos militares, estratégias, espionagem, para manter segura informações que eles não queriam que o rival, né, descobrisse. E o satélite artificial, que foi criado também para fins militares, no caso da Guerra Fria, para espionar os outros, saber onde tinha base, saber as estratégias militares, e os satélites artificiais que captavam imagens também foi criada para fins militares. Hoje a gente sabe que atualmente, né, existe no nosso cotidiano. Se a gente vai num banco, você usa o computador na nossa casa, o celular tem computador, o satélite artificial, a gente usa o GPS. Quando você assiste uma partida de futebol que está acontecendo lá no outro país, você assiste ao mesmo tempo, transmissão via satélite, quer dizer, hoje faz parte do nosso dia a dia. Então, isso foi graças a todo aquele investimento que principalmente Estados Unidos e União Soviética começaram a fazer na época da Guerra Fria, tá? Mas não foi só nessa área também de tecnologia. Carros, telefone, eletrodomésticos, coisas que foram sendo criadas e que hoje existe popularmente quase todas as casas, né? E outra coisa que marca essa revolução tecnológica é o grande avanço nos meios de transportes. Avião, cada vez mais rápido, cada vez maior, com capacidade de transportar cada vez maior número de pessoas. Navios, então, os navios mais rápidos, gigantescos, capazes de transportar aquela enorme quantidade de mercadorias, de containers, enfim. Tudo isso, todos esses elementos que eu falei, computador, satélite, os carros, telefone, televisão, eletrodoméstico, navios, avião, cada vez mais rápidos, né, mais modernos,
fez com que o mundo se aproximasse muito mais um país do outro, que é o que a gente chama de globalização. O mundo mais global, o mundo mais interligado, tá? Como eu disse para vocês, durante a Guerra Fria, que esses avanços foram acontecendo, mas o que marca mesmo foi a partir da década de 1970, que é chamada de Revolução Técnico-Científica e Informacional. E o que vem nessa revolução técnico-científica e informacional? Todos esses itens, ó, microeletrônica. Na época que o computador foi criado, ele ocupava uma sala inteirinha de um prédio. Ele era gigantesco. E hoje a gente percebe que dentro de um celular tem um computador, certo? Com um chip cada vez menor e com uma capacidade de armazenar informações cada vez maiores. Então, eles estão diminuindo o tamanho e aumentando a capacidade de guardar informações nesse chip, certo? Então, isso é o que é chamado de microeletrônica. A informática, a tecnologia da informação, biotecnologia. O que é biotecnologia? É a tecnologia sendo utilizada no desenvolvimento de vida. Por exemplo, em laboratórios, inseminação artificial, por exemplo, é um ramo da biotecnologia, a descoberta do DNA, enfim, alimentos transgênicos, enfim, são tecnologias que são criadas, feitas em laboratório para desenvolver seres vivos, animais, vegetais e tal. A robótica, que é cada vez maior o número de máquinas, de robôs industriais, né? Substituindo cada vez mais a mão de obra humana. Só que toda essa revolução técnico-científica e informacional, ela não foi igual em todos os planetas. Existem países que produzem e circulam, fazem circular toda essa produção técnico, científica, informacional. Agora, tem vários países, principalmente os países mais pobres, que não têm acesso a toda essa inovação tecnológica. Então, está aumentando muito a distância entre os países, os que produzem, os que dominam a tecnologia, para aqueles que não, que dependem da tecnologia produzida pelo outro país, tá? A economia globalizada, quer dizer, todo esse processo de globalização, a economia também é uma economia globalizada. E como que essa economia ela se tornou global, mundial? Graças, mais uma vez, aos avanços das telecomunicações, né, e dos transportes. Tudo isso facilita as exportações, importações de produtos, o transporte de pessoa de um país para o outro, transações financeiras, capital que sai de um país vai para o outro, tudo isso graças aos avanços nos meios de transportes e nos meios de comunicação. Internet, por exemplo, que hoje em dia é muito comum a gente comprar produtos pela internet. Se você quiser comprar um produto importado que é feito lá na China ou no Japão, nos Estados Unidos, você consegue pela internet comprar esse produto. Então, tudo isso, toda essa facilidade, toda essa modernização nos meios de comunicação e de transportes facilitaram o aspecto econômico, as trocas comerciais, financeiras entre os países, tá? Os fluxos financeiros. O que é fluxo? Fluxo é quando sai de um lugar, vai para o outro. Fluxo financeiro, quando o capital sai daqui de um país, vai para o outro. De uns tempos para cá, principalmente nas últimas décadas, esse fluxo financeiro teve um aumento muito grande na circulação desse fluxo, desse dinheiro, desse capital que sai de um país para o outro, certo? E o que são esses fluxos financeiros? Sempre movimentado pela internet, tá? Investimento, por exemplo, em bolsas de valores. Uma pessoa de qualquer país do mundo, não importa onde ela esteja, ela consegue comprar ações nas bolsas de valores de qualquer lugar do mundo, desde que tenha bolsas de valores, né? Pagamento de mercadorias e serviços. Então, toda vez que se compra, que se importa algum produto, ou se exporta, né? Não importa, no caso, você tem que pagar
e esse capital ele sai de um país e vai para o país onde foi comprado essas mercadorias. Remessa de lucro das empresas. Parte do lucro de todas as multinacionais, parte do lucro que elas têm, elas mandam como uma remessa de lucro, parte do lucro vai pro país de origem. Investimentos estrangeiros direto, capital investido nas filiais. Então, muitas transnacionais também mandam dinheiro, por exemplo, aqui, as filiais daqui do Brasil recebem dinheiro do país de origem para ser investido na modernização dessas indústrias aqui. Então, isso é investimento estrangeiro direto que se faz nas filiais das empresas. Então, tudo isso é o processo de globalização e tudo isso é promovido, mais uma vez eu vou falar, pelo avanço nos meios de comunicação e de transporte. No livro de vocês tem este gráfico, as maiores economias do mundo, né, os países, né, maiores investimentos estrangeiros diretos. Ou seja, o quanto aqui, deixa eu ver aqui se fala em... Não fala, mas deve ser bilhões de dólares que se investe. Olha lá, os Estados Unidos 391 bilhões, 348, o Reino Unido. Países com maior desenvolvimento são os países que estão pintados de verde. E os países em desenvolvimento são países subdesenvolvidos, países mais pobres são pintados de laranja. E é a quantidade em bilhões de dólares que esses países investem nas filiais que eles têm, tá? Que eles recebem. Transporte de mercadorias e pessoas. Lembra que eu disse? Houve um aumento muito grande nos meios de transportes, uma evolução muito grande. Então, cada vez se transporta maior volume de mercadorias, principalmente pelos navios, é lógico, né? Eles estão ficando, como eu já disse também, cada vez maiores, cada vez transportando maior quantidade de mercadorias. Aqui eu coloquei exemplo dos petroleiros, que estão ficando cada vez maiores, transportando cada vez maior quantidade de petróleo pelo mundo. Graneleiros que transportam grãos, soja, trigo, enfim, milho, né? E as mercadorias que são transportadas em containers. Os navios estão ficando gigantescos, com capacidade de transportar cada vez maior número desses containers aí com mercadorias. E outro fato que também está ajudando bastante são os terminais intermodais. O que são intermodais? Onde tem um terminal ou um porto, por exemplo, onde um navio chega com a mercadoria, já existe interligado a esse porto um outro modo de meio de transporte, por exemplo, o trem. Então, a mercadoria chega importada nesse navio, desse navio vai para o trem, do trem vai para as cidades. Então, intermodais quando são meios de transportes que se interagem, que se integram vários meios de transportes diferentes. Trens, navios, transporte aéreo, avião, no caso, enfim. Tudo isso agilizou muito essa distribuição de mercadorias. Então, isso facilita a integração entre os países do mundo. Fica cada vez mais rápido. Os portos e os aeroportos, os principais aeroportos do mundo passaram a ter esse tipo de terminais intermodais, tá? Tudo para facilitar, para agilizar, para ficar mais rápido a circulação de mercadorias. Os avanços tecnológicos, esse mapa também eu já expliquei em outros capítulos para vocês. Aqui, esse daqui é principalmente nos meios de transportes. Então, como os meios de transportes foram ficando cada vez mais rápidos, mais velozes, para vocês terem uma ideia, de 1500 a 1840, a velocidade de um barco à vela era de 16 km por hora. Hoje, de avião, por exemplo, olha lá, um jato de passageiro hoje consegue a velocidade de 800 a 1.100 km por hora. Então, o que ficou muito mais rápido? As distâncias entre os países, elas diminuíram.
Não fisicamente, claro que continua igual, mas em tempo. Então está muito mais fácil a comunicação de um país com o outro, está muito mais rápido, por causa dos meios de transporte cada vez mais rápidos, cada vez maiores, mais velozes, e os meios de comunicação cada vez mais rápidos. A internet, por exemplo, é instantâneo, né? Então isso tudo facilitou a globalização, a interdependência entre os países, tá? Tudo isso foi muito bom, tudo isso aproxima muitos povos, mas será que só tem aspectos positivos? A gente vai ver. Por exemplo, a globalização da cultura. É um outro aspecto, até agora eu falei do econômico, do transporte de mercadorias, de pessoas e tal. A globalização na cultura também, por causa dos avanços dos meios de transportes, os países, eles deixaram de ter e de valorizar uma cultura própria. Por causa de filmes, por causa de programas de televisão, por causa de músicas, de coisas que a gente vê na televisão direto, a gente acabou assimilando a cultura do outro. Ou seja, no mundo inteiro existe uma padronização da cultura ou uniformização cultural. Mesma coisa, é o mesmo padrão. Então, o mesmo filme que a gente vê aqui passa na Índia, passa na China, passa no Japão, passa nos Estados Unidos, é o mesmo. Os mesmos hábitos culturais que esses filmes, esses programas de televisão, essas músicas difundiram, se espalharam pelo mundo e virou um padrão cultural. E geralmente quem dita esse padrão cultural são os países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos? Porque é o país que mais produz e faz essa cultura circular pelo mundo. É o país que mais produz filme, é o país que mais produz séries, músicas, espetáculos teatrais da Broadway e tal, que se espalham pelo mundo. Então, o modo americano, a cultura americana, acabou se espalhando pelo mundo e acabou virando uma cultura mundial, padronizada. E a cultura local, a cultura individual de cada país, cada ano vem diminuindo mais e a gente adquirindo hábitos culturais de outro país. A maioria das músicas, filmes que a gente vê, a maioria é filme americano, certo? As comidas, fast food que a gente come, tão popular no Brasil, hábito dos americanos e que a gente vai colocando no nosso dia a dia que parece que é hábito cultural nosso. Essa é a padronização cultural promovida por esse avanço nos meios de comunicação, de transportes e tal. A indústria cultural. Toda essa padronização cultural, ela, é lógico que todos eles têm um interesse por trás. Então, existe uma verdadeira indústria cultural. O que a indústria faz? Ela transforma a indústria mesmo, uma fábrica. O que ela faz? Ela pega a matéria-prima e transforma num produto. A indústria cultural é isso. Ela pega a nossa cultura local e ela transforma numa cultura padrão no mundo inteiro. Por isso que é chamado de indústria cultural. E toda essa indústria cultural, ela é estimulada pelos meios de comunicação, revistas, jornais, televisão, internet, enfim, tudo isso faz com que a gente assista, veja tal, e você quer fazer igual. É estimulado por essa indústria cultural que quer transformar a cultura do mundo num padrão, todo mundo igual para consumir os mesmos produtos, ter o mesmo hábito. E as indústrias conseguirem vender mais os seus produtos. O multiculturalismo. Olha, a definição está no livro de vocês. Multiculturalismo. Convivência entre povos com identidades culturais diferentes em um mesmo território, país, região, etc., sem que alguma delas predomine sobre as outras. É isso que está acontecendo no mundo principalmente. É um multiculturalismo. São pessoas de várias culturas convivendo no mesmo país, principalmente por causa do aumento do número de imigrações pelo mundo, né? Pessoas de um país vivendo no outro, levando seus costumes, são
pessoas de culturas diferentes vivendo no mesmo país. E uma não querendo se sobrepor à outra, tá? E quais as causas? Por que isso está acontecendo, esse multiculturalismo? Eu já até dei uma deixinha, já falei até uma causa, né? Primeiro, o desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte. Então, por causa disso, a migração aumentou demais, os meios de comunicação, coloca lá na televisão, nos filmes, um modo de cultura do outro, a gente acaba adquirindo, por exemplo, aqui no Brasil, nós comemos fast food corriqueiramente, né, virou hábito do brasileiro, comida pronta, x-salada, por exemplo, x-bacon, que é tipicamente americana, mas nós também adquirimos o hábito da comida japonesa. Quem não come sushi, sashimi, comida japonesa, virou hábito de brasileiro. Então, o que a gente está adquirindo culturas de outros países e incorporando na nossa, tá? Outra causa para que isso aconteça é a rapidez da circulação das informações. Com a internet agora está tudo muito rápido. Um filme que é lançado lá, você já está assistindo hoje aqui, se você quiser, não é? Aumento das trocas comerciais entre os países, promovidas principalmente pelos meios de transportes, pela evolução nos meios de transporte. Então é muito fácil você adquirir um produto que é fabricado nos Estados Unidos, que é fabricado no Japão, que é fabricado na China, na Índia. É muito rápido, as mercadorias estão chegando muito rápidas. Então tudo isso faz com que a gente compre produtos da cultura do outro país e que está fazendo parte já da nossa como se fosse nossa, tá? E qual é o aspecto negativo de tudo isso? Aumento da xenofobia. O que é xenofobia? É intolerância, é aversão, é um preconceito contra o estrangeiro. Então, em muitos países, a população local não aceita tanto esse multiculturalismo. Alguns grupos mais radicais, né, querem manter a sua cultura. Acha que os estrangeiros estão invadindo, estão acabando com a cultura do país, estão tomando o emprego deles, tá? Enfim, eles não gostam, não aceitam e muitos casos de violência contra os estrangeiros, os imigrantes estrangeiros, está acontecendo. Principalmente na Europa, onde são registrados os maiores casos de xenofobia, de aversão ao estrangeiro. Mas não é só na Europa que acontece isso, tá? Outra característica é essa informação em tempo real, tá? Como eu disse, vocês repararam que eu estou repetindo, avanço nos meios de comunicação, avanço nos meios de transporte, mas é isso que que promoveu a globalização, né? Essa rapidez com que as informações chegam até a gente é espetacular. Então, houve de uns tempos para cá uma rapidez muito constante, que é uma coisa que acontece no país, por exemplo, lá na China, que começou o tal do coronavírus, né, o Covid-19, que começou lá na China, a gente já sabia aqui, logo nos primeiros casos lá. Por quê? Porque o que acontece está sendo espalhado pela internet, pela televisão, numa rapidez impressionante. Então, essa informação em tempo real também aproxima mais os países, torna o mundo mais global, tá? O acesso à internet, que a maioria das pessoas tem, né? A gente usa muito para pesquisa, para notícias, para saber o que está acontecendo nos outros países do mundo, para compartilhar ideias, mensagens, né? As redes sociais, vocês, jovens, adolescentes, usam, eu sei, muito mais para enviar mensagens do que para pesquisar, não é mesmo? Para ler notícia. Deveria ser o contrário, viu, gente? Deveria usar mais para pesquisa, aproveitar o que vocês têm, né? Que é excelente. Mas vocês usam também para trocar mensagens com os colegas e tal. É utilizado também para organizar protestos. Aí eu coloquei um protesto, não sei de que época peguei na internet, não me dei conta do que mas tá vendo, é um protesto que foi organizado pela internet. Ultimamente as pessoas marcam os protestos, avisa, tal dia vai ter um protesto, e isso daí se espalha pelas redes sociais e
a população vai estar. Tudo isso, avanço nos meios de comunicação. Outra característica aí, e um aspecto negativo, é a desigualdade no acesso à informação. Não é todo mundo, todos os países do mundo, que tem o mesmo acesso à informação, que consegue produzir e ter circulação dessas informações. A maior concentração disso, é lógico, são os países desenvolvidos, Estados Unidos, o Japão, os países da Europa, Canadá, Austrália. Os países desenvolvidos são os que concentram, né, os meios de produção, de tecnologia, de informação, que fazem circulação dessas informações, que têm mais acesso a isso. Já os países mais pobres, que são enorme quantidade de países mais pobres, bem maior o número de países pobres do que de países desenvolvidos, grande parte da população desses países não tem acesso à internet, por exemplo, tá? Então aí eu coloquei um mapa. Quanto mais, esse mapa aqui é um mapa que mostra os usuários de internet, tá? Quanto mais forte for a cor nesse mapa, significa o quê? Maior número de pessoas com acesso à internet, certo? Olha aqui, ó, por 10 mil, quer dizer, cada grupo de 10 mil, as pessoas que têm acesso à internet. Quanto maior for a cor, maior é o acesso, tá? Então aqui a gente percebe Canadá, olha a Austrália, alguns países da Europa, como o Reino Unido, a Itália, que a gente percebe que a maioria da população é usuário de internet. O laranja um pouco, aqui ó, os Estados Unidos, o laranja mais forte, e à medida que a cor vai ficando mais clara, significa que menos pessoas desse país têm usuário de internet. Reparem, eu coloquei para vocês observarem aqui o continente africano e uma parte da Ásia, mas principalmente o continente africano. Pode ver que os países estão pintados com a cor mais clara que tem. Ou seja, quanto mais clara for a cor do país que estiver pintado no mapa, menos usuários de internet esse país tem. Então dá para perceber que a maioria da população no continente africano não tem acesso à internet, não tem acesso à informação, não está inserido nessa globalização que eu estou falando desde o começo do capítulo, nessa rapidez, nessa agilidade. É uma população que está sendo excluída, que está sendo cada vez mais distanciada aí. Eu coloquei um mapa aqui, que esse mapa é chamado de anamorfose. O mapa tradicional, que é esse daqui, ele mostra os países de acordo com a área de cada um. Por exemplo, por que o Brasil está maior do que a Índia, por exemplo? Porque o Brasil é maior do que a Índia. O Brasil tem uma extensão, um tamanho maior. Certo? Por que o Brasil está maior que o Japão? Olha lá o Japão, onde eu mostrei aqui. Porque o Japão é formado por algumas ilhas, quer dizer, o Japão é bem menor do que o Brasil. Então, esse mapa, que é um mapa tradicional, ele mostra os países de acordo com o tamanho deles. Agora, este daqui, que é chamado de anamorfose, não. Ele não mostra de acordo com o tamanho, ele mostra de acordo com o tema. No caso, meu tema aqui é população usuária de internet. Quanto maior o número de pessoas que usam a internet, maior esse país vai ficar neste mapa, nessa anamorfose. Então, olha o Brasil e olha a Índia. A Índia, neste mapa, está maior que o Brasil. Por quê? Porque a Índia, apesar de ser um país subdesenvolvido, né? A Índia, ela tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Então, é por isso que ela tem muitos usuários aqui, só que em porcentagem, porque a cor aqui é em porcentagem. Uma porcentagem pequena da Índia
tem acesso à internet, por isso que ela está pintada com uma cor clarinha. Mas o tamanho é em número. Como a Índia é muito populosa, é claro que mesmo menos da metade da população da Índia tendo acesso à internet, vai ser uma população maior que a do Brasil, certo? Porque ela tem muitos habitantes. Olha o tamanho do Japão, gente, nesse mapa. Lembra? Eu vou até voltar para ver. Olha o tamanho do Japão no mapa tradicional, que mostra de acordo com o tamanho. E olha o tamanho do Japão nesse mapa. Por que o Japão está tão grande nesse mapa? Porque o Japão é um país bastante populoso e a grande maioria da população do Japão é usuário de internet. E por que está pintado de laranja forte aí? Porque em porcentagem, quase 100% da população japonesa é usuário de internet, tá? Então, vou explicar esse mapa de novo. O tamanho dos países significa o quê? Número de usuários. Número, tá? A cor é a porcentagem da população que usa. Então, olha aqui este. O Canadá. Olha como o Canadá é grandão. Bem maior que o Brasil, certo? Olha o Canadá como ficou pequenininho aqui. Por quê? Porque a população do Canadá é pequena. É pequena, é bem menor que a do Brasil. Então, é lógico, se a população é menor, eles vão ter um menor número de pessoas usando a internet, porque a população é menor. Agora, olha a cor que está pintado o Canadá aqui, de vermelho bem forte. Por quê? Porque praticamente 100% da população do Canadá é usuário de internet. São poucos habitantes, mas quase todos usam. A Índia não. A Índia é um monte de habitantes, por isso o mapa tá grandão, só que são poucos em porcentagem que é usuário de internet. Deu para entender? Outra característica aí desse processo de globalização, né, é que todo esse acesso à internet, essa rapidez, não existe uma privacidade. A privacidade da internet de uns tempos para cá tá cada vez deixando de existir, certo? Ou seja, muitos países aí censuram a internet, colocam vigilância, eles falam, por exemplo, os Estados Unidos, que controla a internet dos seus usuários e usuários até de outros países do mundo, porque é uma forma de combater o terrorismo, de combater os homens bombas e tal. Então, eles falam que eles têm necessidade de vigiar, de controlar, de acabar com a privacidade, porque eles precisam combater o terrorismo. Só que isso não é legal. Todo mundo tem que ter direito à sua privacidade, certo? Só que a gente percebe que essa vigilância tá crescendo muito a cada ano que passa, certo? Eles estão cada vez controlando conteúdos que são muitas vezes postados em redes sociais, em algumas coisas aí, Facebook, por exemplo, é tirado do ar, é controlado, o próprio Facebook tira, ele fala que é impróprio e tal, e exclui aquele conteúdo. Isso é uma forma de censura, de vigilância, tá? Diversos países, como a Rússia, a China, Irã, Arábia Saudita, Turquia, Índia, Indonésia, Grécia, Sudão, Bélgica, Chipre, Coreia do Sul, Coreia do Norte, não se preocupem que tá tudo no livro de vocês, tá? Censuram a internet. Existe um limite. Eles deixam claro que a população usuária de internet nesses países é vigiada. Todo o conteúdo que circula nas redes sociais de lá, eles são vigiados, eles são censurados. No livro de vocês tem esse mapa aí de liberdade do uso da internet em 2017. Verde significa internet livre. E repare, Estados Unidos está aqui como livre. Mas a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que os Estados Unidos vigia sim, controla sim os seus usuários de internet. Eles são vigiados, tá? O laranja, como é o caso do Brasil, parcialmente livre.
Os amarelos, que estão pintados de amarelo, são aqueles países que eu li o nome no outro slide. Não é livre, ou seja, eles são vigiados mesmo. Esse parcialmente livre, alguns conteúdos que são excluídos, alguns conteúdos que alguns governos aí de alguns países mandam tirar, enfim, tá? Eles é parcialmente livre. Agora, os que são pintados de cinza é porque não tem dados, não dá para saber se é livre, se não é, porque principalmente aqui na África o acesso também é muito reduzido, o número de usuários e tal, mas não dá para saber, tá? Porque não é divulgado. Reparem aqui onde eu estou mostrando a Coreia do Norte, ela não divulgou aqui no mapa, mas a gente sabe que a Coreia do Norte, o acesso à internet não é livre, é extremamente controlada e vigiada, tá bom? Sociedade de consumo é outra parte que está falando aí no livro de vocês, é outra característica. É um outro aspecto, vamos dizer assim, negativo a todo avanço, né, nos meios de informação, de comunicação. Por quê? Porque ela criou uma sociedade de consumo. As empresas, elas se usam dos meios de comunicação, da internet, da televisão, dos jornais, das revistas, das propagandas, dos meios de comunicação, para fazer comerciais cada vez mais chamativos, para cada vez mais colocar na sua cabeça que você precisa trocar o seu celular, porque ele já está ultrapassado, que você precisa trocar essa televisão. Então, eles vão colocando na cabeça da gente que a gente precisa comprar. Como se... como diz aqui, ó, que eles criam a ilusão de que a posse de determinado produto vai lhe conferir status de bem-sucedido. Então, eles criam isso na cabeça do consumidor, da população mundial, de que ele precisa comprar, que ele precisa ostentar, que ele precisa trocar sempre, estar sempre com produtos modernos, que isso vai dar um status, que a gente sabe também que isso não tem a menor importância. Mas os meios de comunicação divulgam isso. Constantemente as pessoas são incentivadas a consumir cada vez mais. A estar sempre trocando. Por quê? Porque as empresas, o que elas querem? Vender cada vez mais, para elas terem cada vez mais lucro. É por isso que celular está trocando sempre. Já está no J10, S10, sei lá quantos que eu nem sei também. Mas eles estão sempre inovando para você estar sempre querendo trocar o seu. Para eles fabricarem mais, para eles ganharem mais. E outra coisa que as empresas estão fazendo, para elas terem mais lucro, elas estão fazendo produtos com prazo de validade. Então você compra uma geladeira. Antigamente você comprava uma geladeira, durava 40, 50 anos uma geladeira e gelava pra caramba. Hoje você sabe que você compra uma geladeira para alguns anos, porque daí uns anos ela vai dar defeito, porque ela foi programada para ir para um tempo. Aí você vai atrás de um conserto, não tem mais peça para ela, porque eles param de fabricar peça. Para quê? Para não ter mais conserto, para você ir lá e comprar outra nova. Para eles estar sempre vendendo, sempre ganhando dinheiro. Então, esse é um aspecto negativo. Essa sociedade de consumo, certo? E aqui, ó, tem uma charge que é justamente... ela traduz no desenho tudo isso que eu falei. Essa sociedade de consumo. Então, o que a mídia faz? Os meios de comunicação fazem propaganda como se um produto totalmente desnecessário, que você não vai usar para nada, mas eles mostram na televisão como se fosse um produto essencial, que você não consegue viver sem ele. E como mostra a charge aqui, os seus olhos crescem tanto para aquilo que você começa a pensar naquele produto que você quer, tá mostrando na televisão, você quer, e você vai lá e compra. Daí uns meses a fábrica lança outro, mais moderno, mais bonito, mais não sei o quê. Aquele que você comprou já não serve mais, você já cresceu o olho, você já quer o outro moderno. Isso é sociedade de consumo. Vender para você, colocar na sua cabeça produtos às vezes até bom, mas muitos deles superficiais, supérfluos, que não tem necessidade. Mas você quer.
Isso é uma sociedade de consumo. E essa sociedade de consumo, ela foi criada a partir dessa revolução técnico-científica e informacional. Por causa da rapidez das informações, por causa da rapidez da circulação de capital, de mercadorias, enfim, dessas propagandas que são passadas, se criou essa sociedade de consumo. Tá bom, gente? É isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo.